Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Damos início à nossa audiência de apresentação do anteprojeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025. Audiência pública. Definição: a audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da administração pública. Ela proporciona à população a troca de informações com o gestor, acontecendo assim um exercício da cidadania. Motivo para a realização: para atender ao disposto previsto no artigo 165, parágrafo 2 da Constituição Federal. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Esta audiência tem por objetivo abordar, de forma resumida, as prioridades do governo municipal para o próximo ano. Ao longo desta apresentação, procuramos oferecer elementos para a melhor compreensão da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, inicialmente aqui, eu vou decorrer sobre o texto da lei, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o artigo 1º, em conformidade com o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e o artigo 58, inciso 10 da Lei Orgânica do Município de Mirante do Paranapanema e Lei Complementar 101, fixa as diretrizes orçamentárias para o exercício 2025. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, ficando a execução orçamentária a estas diretrizes ou alterações que possam sofrer. O projeto de lei orçamentária anual será elaborado com observância às diretrizes fixadas nessa lei, na Constituição Federal, na Lei 4.320 e na Lei 101, e as portarias editadas pelo Governo Federal. A proposta orçamentária para 2025 conterá as metas e prioridades da administração municipal, estabelecidas no anexo 1 de metas fiscais e anexo 2 de riscos fiscais e anexo 3 de estrutura orçamentária. Então, o primeiro gráfico que trazemos aqui é a evolução da receita, né, de 2020, a qual vimos arrecadado 68 milhões. Em 2021, houve uma arrecadação de 81 milhões. Em 2022, foi arrecadado 96 milhões. E em 2023, 100 milhões. Em seguida, podemos ver aqui os gráficos da evolução da despesa, que em 2020 foi liquidado 59 milhões, em 2021, 67 milhões, em 2022, 89 milhões e em 2023, 105 milhões. A seguir, né, vamos ver a previsão de receitas para o exercício de 2025. Então, temos como base aqui, apenas para de comparação, as receitas de 2023 foram arrecadados 100 milhões. O valor orçado para 2024 tem uma previsão de arrecadação de 107 milhões e a estimativa para 2025 que totaliza 116 milhões. Então, aqui temos as receitas por categoria econômica. Então, as receitas correntes totalizam 116 milhões, são divididas em impostos, 8 milhões 970, as contribuições, 556 mil, a receita patrimonial, 2 milhões 829, a receita agropecuária, 11 mil, a receita de serviços, 249 mil, e as transferências correntes, que totalizam 103 milhões. A seguir, temos as receitas de capital, que representam 83 mil. Sendo assim,
as receitas correntes e as receitas de capital totalizam 116 milhões. A seguir, temos o resumo das despesas do programa. Então, o Legislativo Municipal ficou com a destinação, né, pré-estabelecida de 1.625.000. Administração Geral, 17 milhões. Obras Municipais, 6.517.000. Saúde para Todos, 35 milhões. Educação de Qualidade, 32 milhões. Mirante Social, 6 milhões. Esporte para Todos, 724.000. Agricultura, 5.397.000. Meio Ambiente, 4.997.000. Merenda escolar, 2.823.000. Diversidades culturais, 1.841.000. Corpo de Bombeiros, 639.000. Junta Militar, 42.000. Planejamento adequado, 254.000. E a atividade do Fundo Social de Solidariedade, 43.000. Totalizando assim a despesa total de 116 milhões. Seguir, temos as despesas, né, com o pessoal previstas para o exercício de 2025. Então, um total de 50.510.000. As receita corrente líquida prevista de 116 milhões. Sendo assim, os 50 milhões representam uma despesa com o pessoal no percentual total de 43,94%, ficando abaixo do limite prudencial. A seguir, temos demonstrativos das despesas com ensino. Então, deveríamos aplicar o mínimo de 25%. No entanto, os 24.312.000 destinados, né, à aplicação do ensino representam 27,77%. A seguir, temos os demonstrativos das despesas com saúde, né, que totalizam 27.784.000, que representam em percentual 29,46%. Como é sabido, o município teria por obrigação a aplicação mínima de 15%, e neste caso, ele está destinando quase que o dobro do valor mínimo. Então, a seguir, temos, né, os artigos da lei. O artigo 5º ele prevê que o Poder Legislativo encaminhará ao Executivo sua proposta orçamentária para o exercício de 2025. Até o último dia do mês de agosto deste ano, o Departamento Municipal de Administração e Finanças ajustará essa proposta orçamentária para 2025 da Câmara, caso, né, venha verificar alguma, alguma mutação, né, alguma situação que não se enquadra. No entanto, como legislativo, os valores solicitados ficam bem abaixo dos 7%, né, que seriam de direito, de uma necessidade de realizar ajustes em relação ao orçamento da Câmara Municipal. Então, a estimativa de receita para o exercício de 2025 era por base de indicadores sugeridos através do questionário do IGM, veremos a seguir. Então, os indicadores são a série histórica de arrecadação da receita, né? Os índices de preço, os índices de quantidade, número de habitantes, crescimento populacional, as obras, né, que estejam em andamento, as benfeitorias municipais, a situação econômica do município, situação econômica da região, programas do governo municipal, estadual e federal, o efeito da legislação, entre outros aspectos que forem relevantes. A fixação da despesa da lei orçamentária para 2025 estará vinculada à demanda financeira para o real equilíbrio das contas municipais, a atender às seguintes prioridades. Então, a destinação das receitas previstas
terão como prioridade pagamento de pessoal e encargos sociais, conservação e manutenção das atividades rotineiras do município, a aplicação mínima, né, dos 25% no ensino, a aplicação mínima dos 15% na saúde, o pagamento de precatórios judiciais. O artigo 8º, ele trata das concessões de auxílio e subvenções, né, às entidades do terceiro setor, que neste caso aqui ele estabelece que será via aprovado, né, via lei específica, com critérios mínimos a serem atendidos. Neste caso aqui, usando como exemplo, a gente temos a Associação do Câncer, né, faz um belíssimo trabalho aqui no nosso município. Essa seria uma dessas entidades, né, que recebem subvenções do governo municipal. O Poder Executivo, mediante lei autorizativa, poderá, em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em processo seletivo simplificado ou concurso público, ou em caráter temporário, na forma da lei. No artigo 10, os recursos para as despesas decorrentes deste ato estarão previstos na Lei Orçamentária de 2025. Poderão fazer parte da lei orçamentária novos projetos que possam vir a surgir. O Executivo Municipal encaminhará até 30 de setembro do ano de 2024 à Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo a seguir para a sanção. No entanto, caso o legislativo não faça, né, a votação deste projeto de lei, né, orçamentária, o município fica autorizado a executar um dozeavos das dotações constantes daquele projeto, se a Câmara Municipal não devolver para a sanção até 31 de dezembro de 2024. O Poder Executivo e o Legislativo ficam autorizados a abrir créditos suplementares até o limite de 10%, exceto em relação a algumas despesas, né, que serão consideradas. No caso do parágrafo 2º, ali, estabelece que as despesas com créditos abertos por lei ordinária específica, superávit financeiro do exercício anterior, excesso de arrecadação e as suplementações por anulações dentro do grupo de despesas, grupo 31, né, que são as despesas de pessoal, e 46, que é a amortização de dívidas. Então, essas despesas que são obrigatórias são desconsideradas para fim do limite de 10% nesta lei. Artigo 15, a reserva de custeio será de até 0,5%. Serão consideradas legais as despesas com pagamento de multas de juros, desde que motivadas por insuficiência financeira. Os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser abertos no exercício subsequente por ato do chefe do Poder Executivo. Então, caso tenha sido realizado, né, caso venha a ser, né, na verdade, realizado a abertura de créditos especiais extraordinários nos últimos 4 meses desse exercício, para 2025 eles poderão ser reabertos, caso não tenham sido utilizados. O Executivo Municipal fica autorizado a assinar convênio com o governo federal e estadual. Caso haja flutuação de receita prevista e dos resultados fiscais esperados, será determinada a limitação de empenho de movimentação financeira. Então, caso a receita está sendo prevista, ela venha, né, a sofrer qualquer alteração, redução, o município se compromete a realizar o contingenciamento das despesas, né? Então, a restrição de que trata, né, essa questão da restrição, né, de gastos
ela será proporcional à participação dos poderes, né, no caso, legislativo e executivo. Exclui-se da limitação de empenho as despesas alusivas às obrigações condicionais e legais do município, assim como o pagamento de serviços da dívida e os relativos à inovação e ao desenvolvimento científico, né? Nesse caso aqui que são as despesas alusivas às obrigações são as despesas de pessoal, encargos sociais, pagamento de dívidas. Serão priorizados recursos para execução de contrapartidas referentes às transferências de receitas da União e do Estado, no caso de convênios, né? Então, a prioridade da destinação dos recursos estão relacionadas à formalização de convênios, né? Que exijam a complementação, né? No caso, a contrapartida do município. Serão priorizados recursos para o cumprimento das ações iniciadas na UNEST metas e prioridades. A limitação de empenho de movimentação financeira será aplicada pelos chefes do poder legislativo e executivo, né, através de ato de mesa ou decreto. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial, que trata o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situação de extrema gravidade, devidamente reconhecido por decreto do chefe do Executivo. Caso haja necessidade de ajuda financeira destinada para a administração direta, essas deverão ser aprovadas sobre específico com critérios mínimos a serem atendidos. E caso haja necessidade de atualização monetária do principal da dívida mobiliária financiada, o indicador utilizado é o IPCA. Vamos finalizando. É, Caso ocorra alguma dúvida, né, seja necessário algum esclarecimento em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025, eu me coloco à inteira disposição. Vocês podem estar deixando aqui os comentários do vídeo, ou entrar em contato, né, através do telefone ou e-mail. Eu coloco à disposição para responder a todos, né, que venham ter alguma dúvida. Eu agradeço, né, desde já a participação e colaboração de todos e nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Um abraço a todos.